Nós de volta aqui com a doutora Rosângela Vasconcelos, advogada, nos orientando aí como é que a gente pode conseguir o auxílio doença. Você que está correndo atrás disso e não consegue, ela está aqui para tirar as suas dúvidas. Mas antes de continuar nosso bate-papo, aquele toque, valorizando o que você já tem de melhor, o Salão Imagine Beauty Studio, que está localizado hoje no maior shopping do Vale do Paraíba. É claro que eu estou falando do Vale Sul Shopping. Tem cabeleireiro, estética, depilação, manicure, massagem, alguns dos serviços oferecidos por uma equipe de profissionais mais do que bem preparada para surpreender aí suas maiores expectativas. É um lugar de encontro, de cuidado. O Imagine Beauty Studio é todo planejado pensando em você e, claro, na sua família. Tem também uma área infantil, salas bem equipadas, com beleza e conforto, acompanhados aí de um atendimento bem diferenciado, com tanto carinho. O Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza e, claro, que está lá no Vale Sul Shopping, né, Luquinha? Com a gente, né, Solange, em todos os nossos momentos. Bom, estou com uma pergunta aqui, ele pediu para não ser identificado, mas ele sofreu um acidente na empresa e esse nosso amigo aqui disse que, por causa desse acidente, ele contraiu uma doença. Ele quer saber o que ele pede, na verdade. Ele pede um auxílio doença, um auxílio acidente, ele pode ter os dois, como que ele se encaixa aí nesse benefício que ele pode ter? Bom, no caso dele, ele se acidentou se for uma doença temporária, quer dizer, por um determinado período de tempo ele precisar de um tratamento para voltar ao trabalho, aí ele vai pedir o auxílio doença acidentário, porque pelo que ele está dizendo, ela foi de origem ocupacional. Se ele perceber que vai existir uma sequela definitiva, que ele não vai poder mais trabalhar naquilo que ele sempre aprendeu a trabalhar a vida toda, aí ele vai pedir um auxílio doença, um acidente do trabalho, a espécie 94. É importante ressaltar na pergunta que o Lucas fez anteriormente, que muitas das vezes a pessoa está recebendo um acidente do trabalho, de uma determinada doença. E naquela continuidade dele do trabalho, porque o fato dele estar recebendo um auxílio acidente não significa que ele vai ficar impossibilitado de trabalhar. Ele vai continuar trabalhando. E nesse intervalo, ele sofre qualquer outro tipo de doença, uma cardiopatia, uma diabetes, uma hipertensão arterial, um problema de varizes, ou mesmo uma depressão. Ele tem direito a pedir para a Previdência Social um auxílio doença. Então ele fica recebendo 31, o auxílio trabalho, acidente, que é a espécie 94, e o auxílio doença. Ele recebe os dois benefícios. E muitas das vezes o segurado mal esclarecido que ele acha que por ele estar recebendo um benefício previdenciário, ele não tem direito a outro. Se for de uma doença diferente daquele que ele já recebe, de doença ocupacional, ele recebe os dois. Antes de entrar com mais uma perguntinha aí do Facebook, a gente recebeu muita pergunta no Fale Conosco, Rô, de pessoas dizendo que tem um pedido médico de perícia, que o médico diz que a pessoa tem um problema de saúde e o perito nega. Ou seja, diz que não tem nada, que está tudo bem, pode voltar a trabalhar. Um médico perito, que às vezes não é perito nem na área, né, Luquinha, pode contestar um outro médico? Não. Dentro do Código de Ética Médica, existem alguns artigos que falam que um médico não pode contrariar o parecer de um outro médico. Mas nós temos uma lei especial, que é a Lei Previdenciária, a Lei 8.213, que ela determina que o perito do INSS, ele é a autoridade máxima em diagnosticar uma incapacidade ou não. Existem súmulas no STF, a súmula 15, a 32, que fala que exatamente isso, um médico não pode contrariar outro, então, a não ser uma perícia do INSS. Na hierarquia de preferências do que vale mais, a perícia do INSS é que vai preponderar. Agora, o cidadão, coitado, ele fica lá, não volta para a empresa, o INSS não quer. É uma situação que hoje está se tornando corriqueira. A gente lá no escritório tem inúmeros casos. A maioria das pessoas estão procurando o Poder Judiciário. E o que a gente tem orientado, para evitar que primeiramente entre na justiça, a gente orienta que esse empregado ou segurado vá até o médico do trabalho dele, na empresa dele, e faça preencher um formulário que se chama CIMA, Comunicação Interna de Médico Assistente. É um formulário que está no site da Previdência, www.inss.gov.br, ele vai preencher e levar para o perito do INSS. Aí uma situação vai ter que ser resolvida, ou lá ou cá.
Olha o tamanho da mão de obra que a pessoa doente tem que ter para provar que está doente. A gente sabe que tem muita gente que usa e abusa assim da Previdência, mas pelo amor de Deus, né? Vamos combinar, vamos combinar. Tem uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem, minha linda? Tudo bem, querida. Diga eu lá. gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. É porque há 10 anos atrás eu trabalhei registrado durante 7 anos e tive um problema sério na coluna. Agora, faz 8 anos que eu estou desempregada, mas só que esse problema da coluna vem se agravando. Quer dizer, eu paguei 14 anos de NPS, né? E agora eu estou pagando autônomo, né? Só que eu paguei só 2 meses e eu gostaria de saber o que eu poderia fazer para poder entrar com o auxílio-doença. Ok, você não está trabalhando mais desde esse probleminha da coluna, é isso? Eu não aguento mesmo. Ok. Ela ressaltou que ela está pagando como autônomo, ao contribuinte individual, 2 meses só. Ela necessita de 12 para um auxílio-doença previdenciário. O auxílio-doença previdenciário é qualquer tipo de doença não relacionada ao trabalho, à atividade que ela exerce. No caso dela, é mais uma outra situação, igual o Lucas falou anteriormente. É um problema de coluna que ela pode pedir por via judicial, primeiro no INSS, um auxílio acidente. Isso daí não tem carência de tempo que ela precisa pagar ao INSS. Então, o primeiro passo é entrar no INSS com esse pedido judicial. Tem uma outra situação só, que na lei previdenciária existe uma relação de doenças que ensejam o recebimento do benefício sem a carência de 12 meses. Ok, então, minha lindona, corre para procurar ajuda, tá? Volto a repetir, OAB, ou vai direto no Juizado Especial Federal, que agora não precisa de advogado para poder mover essa ação contra a União e garantir o seu direito aí, né? E quem tem soro positivo, hein? Será que tem direito a receber auxílio-doença? Já a gente vai responder essa pergunta. Fica aí, não sai não, que a gente volta com muita alegria para você também. Fica aí.